nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o teu dia da comunidade Lux Divina. Aí onde está na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ore comigo, ore connosco ao Deus da vida, neste tempo pascal, que começamos na Vigília Pascal e que nos vai acompanhar até a Missa de Pentecostes. Oremos. Ó Jesus, vivente em Maria, vindo viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia, extraído de São João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. Naquele tempo, a multidão que ficara do outro lado do lago reparou que ali não estivera mais do que um barco, e que Jesus não tinha entrado no barco com os seus discípulos, mas que estes tinham partido sozinhos. Entretanto chegaram outros barcos de Tiberíades até ao lugar onde tinham comido o pão, depois do Senhor ter dado graças. Quando viu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, a multidão subiu para os barcos e foi para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do lago, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste cá? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós procurais-me, não por teres visto sinais miraculosos, mas porque comeste os pães e vos saciastes. Trabalhai não pelo alimento que desaparece, mas pelo alimento que perdura e dá a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois é este que Deus o Pai confirma com o seu selo. Disseram-lhe então: que havemos nós de fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu-lhes: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este santo Evangelho, perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Querido irmão e querida irmã, neste dia de segunda-feira, a palavra do Senhor é poderosa. É quase como um vulcão que vem transformar a nossa vida. É uma tempestade que vem desarticular tudo aquilo que precisa ser desarticulado na nossa vida. E a palavra do Senhor é sempre clara, é sempre luz para os nossos passos, é vida, é alimento, é orientação para a nossa maneira de viver. E hoje apreciamos este texto em que, dentro deste capítulo 6 do Evangelho de São João, sabemos bem que este capítulo é o capítulo eucarístico, onde Jesus realiza a multiplicação dos pães, alimenta esta multidão de pessoas que o seguia. E esta multidão, vendo os milagres realizados por Jesus, após ter multiplicado os pães e os peixes, esta multidão começa a seguir Jesus. E Jesus, não se deixando condicionar pelo número de pessoas que o seguia, Jesus retira-se. Meu irmão e minha irmã, a mensagem da palavra deste dia, sim, para si e para mim, para nós que pretendemos seguir Jesus, não a nossa maneira, mas a maneira de Jesus. A palavra do Senhor nos quer ensinar esta verdade. Primeiro, não é os milagres que fazem com que nós cheguemos à experiência de amor com Cristo Jesus. Não é. Em primeiro lugar, devemos perceber esta verdade. Não são os milagres a essência da nossa fé. Não são. E Jesus deixa bem claro. Vós seguis não porque vistes sinais miraculosos, mas porque vos alimentais e por isso quereis continuar a viver disso. Segundo elemento, se o primeiro, na minha perspectiva, não consiste no facto
de termos esta ideia clara de que não é o milagre o fundamento da nossa fé, o segundo elemento é não construirmos uma fé apenas do ponto de vista material. Ou seja, posso explicar, dentro daquilo que chamamos a teologia da prosperidade, em que nós também corremos o risco, sem ter consciência em que consiste essa teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é aquela fundamentada naquilo que Deus pode me dar, naquilo que Deus pode fazer por mim. Eu faço isso por Deus porque sei que vou receber algo em troca. Usando uma máxima latina, do ut des, ou seja, dou para receber. Portanto, não é uma verdadeira relação com Deus. Não é uma verdadeira relação com o autor da vida. Não é, meu irmão, não é. Não é, não. Portanto, não é minha irmã, não é uma verdadeira relação com o Senhor. E o último, e não menos importante, olhando para esse texto, a nossa relação com Deus deve estar centrada nas coisas do alto. Ou seja, posso explicar, se que a minha relação com Deus esteja fundamentada no meu desejo de alcançar o seu. Portanto, é esta a realidade que o Senhor nos convida. Primeiro, como víamos, ou seja, a essência, a natureza da nossa fé não está alicerçada no milagre. Segundo, não é a teologia da prosperidade, ou seja, no fazer as coisas para receber algo em troca da parte de Deus, mas está no amor centrado nesta gratuidade, neste perceber que Cristo morreu por mim, que Cristo deu a vida por mim, que Cristo já fez tudo quanto podia ter feito para que eu fosse salvo. Portanto, caro irmão e cara irmã, este capítulo 6 aponta e remete necessariamente para a Eucaristia. Quem comer deste pão e beber deste vinho, viremos nos próximos dias, beberá a vida eterna. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Tudo isto faz diferença na nossa vida. Tudo isto molda a nossa maneira de viver. Tudo isto molda a nossa maneira de estarmos na relação com as pessoas, com Deus, com as coisas, com o trabalho, com os filhos, com os irmãos. Tudo isto molda a nossa vida. A sociedade em que estivermos, saibamos nós também, a palavra de Deus este dia termina. Seja, acreditem, é o verbo fundamental do Evangelho de São João. Acreditar em Deus, sem esperar dele outra recompensa. Termino com esta ideia da oração, da promessa do escudeiro. Senhor Jesus, ensinai-me a ser generoso, a dar-me sem medida, a combater sem esperar outra recompensa, senão saber o que eu faço, a vossa vontade santa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.